Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Como é que você está se sentindo? Nessa noite de terça-feira, estou começando mais uma live dessa sequência de lives preparatórias para a comunidade de reflorestamento humano que começa no dia 5 de fevereiro. E hoje eu vou ter o privilégio de conversar com Ananda Prem, um dos precursores do Tantra no Brasil. Um homem incrível, um grande professor. Boa noite, Diane. Boa noite, Algô, Fernanda, todo mundo que está chegando por aqui. Sejam bem-vindos. Daqui a pouquinho a Ananda já chega aqui, mas enquanto isso eu vou bater um papo com vocês. Como é que vocês estão se sentindo? Acompanharam o áudio de hoje que eu enviei no grupo de WhatsApp falando sobre sexualidade? O bicho pega, né? Se você ainda não está no grupo de WhatsApp, você está perdendo um conteúdo exclusivo que eu não compartilho por aqui. O link está na bio do meu perfil aí. Vai lá e entra, tá? É gratuito, aberto para todo mundo. É só chegar, só chegar. Tô com algumas coisas aí acontecendo que eu vou contar para vocês ao longo dessa semana, tá? Mas a todo vapor aí com essas inscrições que se encerram amanhã para a comunidade Reflorestamento, que começa no dia 5. E aí no dia 5 eu já quero deixar o convite para vocês que o primeiro encontro de alinhamento semanal da comunidade, ele vai ser aberto. Então, se você quiser experimentar como é que é, sentir o gostinho, sabe, a Nanda já chegou aqui. Se você quiser sentir o gostinho, me manda mensagem no direct que eu te envio o link do Zoom. Com todo mundo junto. Grande José Camargo, meu amigo, professor, mestre Ananda Prem, seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, meu querido. Estamos aqui ao vivo aí com o povo para nos ouvir um pouquinho hoje. É isso. Como que você chega, meu querido? Estamos aqui na boa. Estou te ouvindo super bem. Espero que todo mundo que esteja me ouvindo esteja me ouvindo bem aí também. Que bom, que bom. Então, chegue, se achegue. Tava contando aqui pra turma que... Bom, vamos dar o briefing, né? Pra gente começar essa live aqui, já situar todo mundo, né? E até nos situarmos também, porque a gente conversa de tanta coisa, mas isso aqui é ao vivo, né, Ananda? A gente não combinou nada antes, não conversamos nada. Esse aqui ao vivo nós não podemos passar vergonha. Olha, passando vergonha é mais legal, eu acho, viu? Bom, deixa eu dar um briefing aí pro povo, então. Eu tô começando um negócio, né, uma empresa chamada Clayton Palomares Reflorestamento Humano, que é um negócio de educação ambiental e desenvolvimento humano, onde eu coloquei aquilo que as pessoas me procuram e me pedem o tempo todo, né, Ananda? Que é como é que funciona o ciclo, que planta é essa? Essa plantinha que nasceu do meu lado, fala o quê? Uso ela para chá, para banho, para emplastro, para botar no dedão do pé. E aí nesse processo, sabe, de investigação, eu falei, tá bom, né? Vamos lá, vamos ajudar esse povo aí, fazendo o que eu já faço desde sempre, né? E junto disso, paralelo a isso, está nascendo a comunidade Reflorestamento Humano, que é uma forma que eu encontrei de oferecer com um valor mais acessível do que nas consultorias, nas mentorias individuais, nas palestras, esse conhecimento, né, de alinhamento aos ciclos da natureza que nós somos, né, esse caminho de volta, né, para a consciência, né, da integração, né, dessa natureza que nós somos, né, Ananda? E aí, a comunidade, ela começa no dia 5 de fevereiro, e eu estou fazendo essa sequência de lives, convidando, assim, pessoas incríveis como você, para vir conversar comigo sobre esse assunto, né, e trazer o seu olhar. Então, para a gente começar, assim, de saída, eu já quero perguntar para você,
O que que é reflorestamento humano para você e como que essa expressão chega aí e te atravessa? Olha, você sabe que, como você mesmo falou, a gente não combinou nada dessa história, rapaz, mas tudo bem, vamos lá. Então, eu acho que o ser humano é como se fosse um ecossistema completo, né? Já dizia o nosso antigo e velho Hermes Trismegisto que assim como é em cima, é embaixo, e todas as coisas estão interconectadas. Então, quando você fala em reflorestamento humano, eu vejo assim como esse termo me soa. Primeiro, é a arte de você começar a tirar as ervas daninhas do terreno. Isso tem também com a avaliação do que é uma madeira de lei ou o que é um simples arbustinho que talvez não esteja fazendo muita coisa dentro daquele ecossistema. Então, eu acho que esse reflorestamento humano é um passo da pessoa, do indivíduo, olhar para dentro, colocar uma escala de grandezas e valores, identificar quais são as ervas daninhas do seu mundo interior, quais são as madeiras de lei, quais são as árvores que dão frutos, e assim colocar ordem no seu mundo interior. É assim que essa palavra me soa. Não sei se está muito longe da sua concepção, que obviamente é mil vezes melhor e maior do que eu, porque em se tratando, por exemplo, de plantas dentro do nosso universo aqui dos vegetais, eu mal sei a diferença do cacto e do hortelã, mas tenho uma certa experiênciazinha com relação ao crescimento espiritual humano. Então, quando você fala em reflorestamento humano, é assim que eu sinto essa frase, meu querido. Uau, uau. Não vou te meter em enrascada, não, viu, Ananda? Fica tranquilo. Que legal, que gostoso te ouvir, sabe? Porque ressoa muito com o meu olhar, com o que eu vejo como reflorestamento humano, né? Essa palavra reflorestar, né, ela vem dessa identificação de que de alguma forma nós fomos desmatados, né? Ah, de Então alguma a gente forma, sou desmatado. é, Eu também acho que sim. Eu acho que esse desmatamento, talvez até intencional, que nós fomos permitindo, fez com que o nosso bioma interior tivesse meio escangalhado. Acredito sim. e é muito doido porque eu vejo essa total separação, né, do indivíduo com a natureza que o cerca, né? Eu vejo as pessoas falando muito hoje em dia sobre defender o meio ambiente, salvar o planeta. E eu olho para aquilo assim com uma curiosidade, né? Porque eu fui criado, minha avó nasceu em aldeia indígena, né? Então eu venho desse lugar de contato com os povos ancestrais. E ao conversar com indígenas, eu tenho um amigo que uma vez falou assim para mim: eu não entendo vocês, Caraíba, sabe? Vocês falam que vocês querem salvar a natureza, mas vê só, eu sou a natureza protegendo a si mesma. Então não tem essa história de salvar a natureza, sabe? Vocês acham isso porque vocês se veem desconectado, veem separado. E é muito doido, né? Porque o meio ambiente, ele tem a capacidade de regeneração, né? Nós não. Se a gente arranca um pedaço, não nasce de novo, né? Não, não. É, e é muito Nós, doido. nós não somos uma lagartixa, né? Não, né? Para nascer o rabo de novo, não vai rolar, né? E eu vejo assim, comumente as pessoas nesse processo de querer salvar o mundo, e as pessoas não perceberam que quem está em risco de extinção não é o meio ambiente, somos nós. Até porque se o planeta falar, ai, cansei de vocês, ah, né, Pachamama, Madrecita, olha e faz assim, chega. Sim, exatamente. Já era. É, Faz sentido, Ananda?
Faz total sentido, porque na verdade é o seguinte, quem está em risco somos nós mesmos, não é a arvorezinha, porque o negócio é o seguinte, quando a gente fala lá do Amazonas, Rainforest, se você passar a máquina em tudo aquilo com a quantidade de umidade, com tanto de chuva e com tanto de sol, em 2 anos aquilo ali está quase igualzinho. Né? Obviamente que tem árvore que demora muito mais para crescer. Agora, e quanto ao ser humano? Os danos que o indivíduo causa a si mesmo por essa sensação, por essa separatividade de contato com a natureza, é um dano gigantesco em relação ao próprio ser humano. Mas o que eu vejo mais, Cleiton, é o seguinte, existe muito papo furado, muito assim, como eu poderia dizer, hipócrita, com muita gente que fala assim, eu me preocupo com a extinção da Amazônia, e o cara tá morando lá no apartamento de cobertura, todos longe, ele não tem nem um vasinho de hortelã ali no quiosquinho dele, entendeu? Então as pessoas criam essa separação sem perceber que nós somos muito mais dependentes desse ecossistema do que a gente possa imaginar, não é mesmo? Com certeza, com certeza. E é muito doido, né? Porque os aparatos tecnológicos que nos cercam hoje, né, e nos provém todo esse conforto, acaba por auxiliar esse processo de desconexão, né? Então o indivíduo está lá dentro de casa, no apartamento de cobertura, que nem você falou, e tá com o arzão condicionado ligado, nem sabe se está quente lá fora, né? Às vezes não sabe se está chovendo, né? É um processo assim tão doido. Há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, quando eu trabalhava ainda com mountain bike, né, e organizava grupos, assim, recebia grupos na zona rural para pedalar, eu nunca vou esquecer de um episódio de uma criança que chegou no sítio onde nós estávamos fazendo as dinâmicas, as aulas de pilotagem, e a criança ficou assim, atônita, sabe, surpresa, com um frango andando. E a hora que contaram para ela que aquilo era um frango, que aquilo era uma galinha, e ela entendeu que não era aquele nugget, ela ficou aterrorizada. Aterrorizada. E ali, há 20 anos atrás, eu falei, meu Deus, tem gente, realmente, era um menino que devia ter uns 10 anos, hoje tem 30, né? Foi a primeira vez que viu uma galinha e descobriu que aquilo não vinha do supermercado. Então, é uma doideira, né? Porque nós estamos vivendo um momento de muita desconexão. E a gente precisa fazer esse resgate a esses ciclos, né, que perfazem quem nós somos. A mulher está muito mais conectada com esse ciclo, até por conta da menstruação, dessa variação hormonal que faz com que ela tenha que entrar em contato com as emoções, né, de tempos em tempos. Ainda assim, eu vejo a mulher muito num lugar de analfabetismo emocional, né, de não saber lidar e ter o traquejo. Enquanto que os homens, eu vejo que estão assim, nem no analfabetismo emocional, estão numa ignorância emocional. Porque quando a gente é analfabeto, a gente fala, tá bom, vou me alfabetizar. Quero aprender sânscrito. Vou lá, procuro um professor de sânscrito, vou atrás, me matriculo. Agora, quando eu estou ignorante, eu nem sei que eu não sei. E aí? Exatamente. Eu acho que o problema é quando a gente nem sabe que não sabe, né? Porque eu sempre falo uma frase que aparentemente é rasa, mas ela é profunda. Tem gente que não tem noção de que não tem noção. E aí a coisa é muito grave. Sim, gravíssimo. Essa é a ignorância verdadeira, né, Ana? É. Minha nossa. Agora, tipo assim, Cleito, como é que você acha que na prática a pessoa tem que fazer? Porque vamos cair na real. As pessoas vivem numa correria, tão ralando para pagar o boletão que vai cair daí a 5 dias, estão aqui na cidade grande, envolvida nesse Maia, que é o Maia do Maia, porque eu vejo assim, uma cidade de São Paulo, é que as pessoas que moram em São Paulo já perderam a noção, mas quando a gente vai entrando em São Paulo hoje em dia, no centro de São Paulo, aquilo ali é o mundo dantesco, porque aquela velha história do sapo na água quente, a água vai fervendo, conforme o sapo nem perceber, ele vai morrendo cozido, ele não pula da água. Então eu vejo que a civilização, a humanidade está entrando em um ciclo de pioração, esse termo não tem, mas já foi, de Pioramento. piora gradativa,
de pioramento, né? Eles vão se piorando e não vão percebendo que a gente já está indo para um mundo bastante infernal de consciência, respirando um oxigênio que não presta. Tem gente que você falou da mountain bike, tem gente que eu vejo andando de bicicleta na Avenida Paulista, num dos lugares mais poluídos que existe do Brasil inteiro. Eu penso, como pode essa pessoa estar consumindo muito mais oxigênio, só que está respirando lá na Avenida Paulista? Eu não entendo essas coisas, né? É, você sabe que é um desafio, sabe, Ananda? Essa é uma pergunta que eu me faço sempre. E eu percebo que voltar para o simples é o caminho mais fácil e mais potente, né? Porque às vezes a gente fala, né, sobre técnicas transcendentais, coisas que às vezes estão tão longe, né, da realidade cotidiana daquela pessoa, que às vezes a pessoa já vê aquilo como um impedimento, né? Já olha para algo e coloca um preconceito ali, fala, isso tem uma tradição, isso tem um fundo religioso, não faz parte do que eu acredito. Mas existem coisas que são comuns a todos nós, né? Todos nós respiramos, que nem você falou. Então, por que a gente não para um pouco e dá uma respirada, trazendo consciência para nossa respiração? Sabe? Todo mundo está submetido ao ciclo lunar. Por que a gente não para e presta atenção para que lua que nós estamos vivendo? Né? Todo mundo está submetido ao ciclo circadiano, que é o horário de funcionamento de cada meridiano, onde tem mais potência em cada órgão do corpo. Então é algo extremamente simples, né? Se eu sei que entre 5 e 7 horas da manhã é o meridiano do intestino que está operando, é o único momento que, ao defecar, eu elimino determinadas toxinas do meu corpo. Por que raios eu não tô cagando entre 5 e 7 horas da manhã? Sabe? Então, tem coisas que são assim, simples e fáceis da gente inserir na nossa rotina cotidiana e que já promovem uma mudança gigantesca na nossa vida. Você ter ali uma plantinha que você se conecte, mesmo quem mora na cobertura em São Paulo ou num apartamentinho, numa kitnet. Pô, você tem um vaso ali com uma planta que você regue, que você acompanhe o ciclo dela, sabe? Que você tem ali um microverde, que você entenda a tua necessidade, para você transitar da forma que é possível para você e não olhando para o mundo ideal. Porque o ideal para você é diferente do que é o ideal para mim, do que é o ideal para todas essas pessoas que estão aqui acompanhando a gente, né? Faz sentido? Faz sentido. Agora, caindo bem na real, você sabe que a gente aqui, nós somos muito sinceros, né? Eu vejo por mim mesmo. Eu já me acostumei tanto com uma forma artificializada de vida. Obviamente sou muito sensível, eu sou muito meteoropático, eu sou desses assim que mudou a lua sem olhar em lugar nenhum, eu estou sabendo que a lua está mudando. Ou seja, eu tenho essa relação meteoropática com todas as coisas já há muito tempo. Ou seja, eu estou sabendo desses ciclos, eu sinto em mim outro, eu tenho um privilégio. Você mora muito mais no mato do que eu ainda, né? A Sim, gente tô tá, morando a gente aqui. tá em contato, a gente tá em contato com o mato aqui, né? Ou seja, agora, e para quem mora em São Paulo, assim, prédio, rapaz, como é que o cara vai fazer num caso desse? É difícil. Sim, esses são os desafios da modernidade, É. né? Agora, eu sou eu gosto muito do princípio da permacultura que diz, não espere a condição ideal. Comece agora com o que você tem na mão. Até Ah, porque se a gente esperar o momento de sair da grande cidade para ir para o mato, para ter uma vida mais natural, isso não vai não vai acontecer. acontecer nada. A gente esperar pela condição ideal para fazer alguma coisa, a gente nunca faz. Porque a gente o ser humano já tem um potencial de criar desculpas o tempo todo de uma forma muito fácil. Se ele for esperar, eu vou querer ter aquele meu chalé integrado com a natureza, aquele chalé todo lindão para começar a ter essa consciência, imagina, isso nunca vai acontecer. Então é isso Não mesmo. vai.
Não vai. Então, Vai. comece agora, sabe? Essa é a história, com o recurso que você tem disponível. Então, uma das coisas que eu venho pensando, né, e uma das. é, é, eu não vou dizer solução, porque a palavra solução é muito grande, né? Dá como se tivesse uma resolução, né, uma resposta, e não é. É um lugar de investigação que eu vejo que tem muito retorno, é o lugar da comunidade, sabe, Ananda? Porque quando nós estamos conectados com outras pessoas que estão fazendo esse processo também, poxa, fica muito mais fácil. Né? A gente não Sim. precisa fazer que nem a Isabelle falou aí, de esperar pelo programa Meu Chalé Minha Vida. A gente É já minha vida. pode se. Eu tive que rir disso aqui, Isabela. Eu acho, já está no o governo Lula, tinha que fazer o Tinha programa que Meu fazer. Chalé Minha Vida, entendeu? Demorou. É, imagina, vai ter uma fila de gratiluz. Não, Gratiluz, mas gratidem. até eu vou entrar nesse programa Meu Chalé Minha Vida. Nossa, até eu vou entrar. Ai, meu Deus, sabe? Mas você sabe que esse lugar de estar em grupo, né? A gente, nas tradições, né? Dentro do Tantra, a gente chama isso de kula, né? Mas não precisa ser um kula, pode ser uma comunidade, né? A gente já vive em comunidade. Nós, enquanto seres humanos, somos seres sociais, né? A gente se nutre das relações, dos lugares onde nós transitamos, daquilo não só do que a gente bebe, né, e do que a gente come, mas a gente se nutre dos nossos pensamentos. Então, se eu estou conectado com outras pessoas que também estão fazendo esse movimento, puxa vida, fica mais fácil, sabe? Dentro desse lugar de pertencimento, a gente se motivar e a gente trocar é, é, partilhas mesmo, né, com outras pessoas, porque através das relações chega até nós relatos, insights que sozinhos, às vezes a gente jamais teria, né? Então, eu vejo o lugar da comunidade um lugar muito potente assim para esse estímulo, sabe? Para tirar da zona de conforto ali da mesmice. Eu também acho. Agora, o negócio é o seguinte, e para uma pessoa que nem eu, que não quer pegar a mão botar a mão na enxada? Como é que faz uma pessoa que nem eu assim? Tem jeito numa comunidade dessa? Tem jeito, ou se tem, até porque, vê só, nesse primeiro momento, a comunidade está começando num lugar virtual. Né? Ninguém Sim. vai vir pegar a mão, ninguém vai pôr a mão na enxada, né? A Não, não ser que queira, não, eu né? não quero. Dá É, calo na mão. Dá exato. fadiga. Dá muita fadiga, meu amigo. Você gosta de pegar na enxada, muito triste. Mas tudo bem, mas tem numa estrutura de comunidade tem espaço para todos os talentos, né? Exato. E essa é a riqueza, né, Ananda? Porque É. a diversidade, ela é muito rica, né? Só que nós estamos vivendo um momento da sociedade onde a gente se esqueceu do que é diversidade, né? A gente prega a diversidade, mas no momento que tem uma divergência de pensamento, aí não, né? Então, a pessoa, para morar em comunidade, ela precisa aprender a abrir mão do pessoal em função da necessidade do coletivo. Isto é um exercício que para o ser humano não é assim tão simples de ser feito. Então, por isso que vem essa ecologia interior em primeiro lugar, né? Porque senão, se a pessoa não fizer esse trabalho interno, ela não vai rolar. Ela vai brigar por um pé de alface logo, logo. Exato, exato. E aí, pensando nesse desafio, é que eu estou começando esse movimento online, em primeiro lugar. Até porque, para a gente fazer esse processo e pensar, né, em uma vida em comunidade, em outro lugar no campo, por exemplo, pegando na enxada, que nem você trouxe o exemplo, a gente precisa fazer esse movimento interno primeiro. Né? Eu preciso aprender a Não tem jeito. lidar com os meus recursos internos antes de querer lidar com os recursos externos. Né? Então, esse vai ser um processo assim muito rico, porque o convite vai ser para essa investigação interna. Vai ser ao observar os ciclos externos que todos nós estamos inseridos,
porque todos nós vivemos nesse mesmo planeta, né? A gente fazer esses movimentos, entende? Claro. Que nem aqui já tô vendo, já tá surgindo um voluntariado aqui. A Kelly adora o jardinagem. Ou seja, o negócio florido já vai ficar, entendeu? Vem comigo, Kelly, vem comigo. Vamos junto nesse rolê. Porque o que acontece é o seguinte, essa questão da pessoa se voluntariar naquilo que é o talento individual dela. Todo mundo tem um talento para fazer alguma coisa. Eu duvido que exista um ser neste planeta que não saiba fazer nada e não goste de fazer nada e que não seja útil dentro de uma engrenagem de uma coisa mais, digamos assim, orgânica. Então eu acredito mesmo nessa possibilidade. Sim, e esse eu acho que você tocou num ponto assim nevrálgico, sabe, Ananda? Que talvez seja o maior foco meu de investigação hoje e de vontade de contribuir, sabe? Que é esse lugar de encontro com a nossa essência, com o nosso servir, com o nosso transitar único, exclusivo no mundo. Sabe, o que eu vim fazer aqui, afinal de contas? É uma pergunta existencial, mas ela não é tão difícil da gente entrar em contato e ter essa compreensão, sabe? Se eu sou uma molinha desse mecanismo todo, o mecanismo precisa da molinha para funcionar. Não adianta eu querer ser ponteiro e ficar ali aparecendo. Sim. Eu vou ser a melhor mola que eu posso ser, sabe? Então, esse processo de entrar em contato com o que eu tenho a oferecer, né? Eu deixo sempre 3 perguntinhas. Essa aqui vamos deixar uma deixa para quem. Você tá perdido na vida? Vou fazer que nem você, Ananda. Eu me inspiro nas suas lives. Você tá perdido na vida? Quer deixar de ser chongo e achar o seu lugar de mundo? Faz assim, você faz 3 perguntas. O que eu faço bem? Sabe? O que eu gosto de fazer? O que as pessoas me procuram dessas coisas que eu faço bem? E o que vai me dar segurança financeira, bicho? Porque a gente vive num mundo que o capital perfaz as relações, né? Desse lugar, a gente encontra um ponto de contribuição nesse processo de individuação. Porque nós todos somos únicos e exclusivos. Nunca houve um Clayton e um Ananda antes de nós e nunca existirá outro depois, mas ao mesmo tempo nós compartilhamos todos dessa mesma coisa. Então isso é banal e comum a todos nós. Ó que ótimo para botar o ego no lugar, né? Exclusivos e banais. Sim, sim. Faz sentido essas 3 dicas, Ananda? Faz sentido completo. Agora, eu vejo que a maior parte das pessoas não conseguiu entender qual é o seu papel no universo, na sociedade, enfim, ela não identificou ainda para que ela serve, uma coisa que ela faria sem buscar não necessariamente nem recompensa. Eu acho que se a pessoa identificar o que eu faria natural e espontaneamente, mesmo que eu não fosse recompensado por nada. A Caroline pergunta assim, quando ninguém nos procura para nada? Ah, Caroline, que negócio é esse? Tem gente que gosta tanto de encher o saco dos outros que eu duvido que alguém não procure os seus ouvidos para falar os seus problemas. Tem, sempre tem. Opa, né? Para chorar as pitangas. Tem, então. Você então seria psicóloga, entendeu? Você seria psicóloga. E você poderia ser uma psicóloga freudiana. A pessoa deita no divã, você só fica ouvindo e adotando no caderninho. Pronto, não precisa dar diagnóstico nenhum. Você nem precisa olhar para a cara da pessoa. É isso. Ó, a Lidiana perguntou, e quando eu não sei o que eu sei fazer, para que eu sirvo? Pergunta para as pessoas ao seu redor, sabe? Pergunta para elas. O que eu faço bem? Olha, usa o espelho, sabe? Presta atenção no que você vai achar, sabe? Ah, sim, sempre. Eu duvido que neste universo o indivíduo não tenha fortes talentos que ele não reconhece. A grande questão é o seguinte: muitas pessoas, quando têm um talento natural, ela não reconhece.
ela só reconhece aquilo que ela conquistou pelo esforço, né? Agora, aquilo que ela já nasce com aquele dom natural que ela faz com muita facilidade, muitas vezes ela não dá valor. Tem gente que falou assim, eu sei consertar a turbina. Você consegue consertar a turbina, rapaz? A gente não vai ter nenhum teco-teco. O nosso aviãozinho vai ser, sei lá, um aviãozinho de motor 2 tempos de moto. Que negócio é esse? Mas você sabe consertar a turbina, esse negócio é bom, hein? Tá bom, é Tá isso. bom, tá É. bom aí. Mas olha, você falou uma coisa aí que é interessante, né? Esse lugar de não ver, às vezes, uma finalidade, uma função, né? E ver só, nesse meio que eu estou transitando ultimamente de educação ambiental, né? De engenharia ambiental, eu vejo corriqueiramente as pessoas nesse lugar de colocar o ser humano, saindo do indivíduo agora e indo um pouco mais para o coletivo, para o ser humano como função de mundo, né, Nanda? O ser humano ele tem uma função de manejador do sistema, né? Porque se a gente tem a capacidade de prever, de projetar, né, o que vai acontecer no futuro, de entender as nossas ações aqui, como que a consequência do ato, o ser humano ele tem um papel importantíssimo como manejador do sistema. A gente faz isso o tempo inteiro, quando a gente faz horta, planta floresta, constrói cidades, né? É uma forma de manejar o ambiente. Agora, o grande lance é a gente entender esse processo interno se nós estamos construindo o mundo que nós queremos viver. Porque senão, a gente vai fazendo barbaridade atrás de barbaridade e a gente vai falando que é acaso. Né? E o acaso é só a medida da nossa ignorância. A gente não viu o que ia acontecer e aí deu aquela barbaridade. Né? Então hoje a gente vive em cidades que tem trânsito caótico, que a qualquer chacoalhada do planeta pode existir um desabastecimento generalizado, né? Que a qualquer tempestadinha, ventinho forte, já tem um problema de água, de esgoto, de eletricidade. E esse processo está gerando uma dependência uma codependência, né, Ananda? A gente fala muito da codependência em nível individual e micro, e a gente não reconhece a nossa interdependência enquanto seres aqui. Porque muita gente fala, né? Ah, eu sou independente, eu ganho meu dinheiro, pago minhas contas. Tá, mas a água que chega na tua casa foi você que canalizou? A comida que você está comendo foi você que plantou, que processou, que produziu? A roupa que você está usando foi você que produziu? Então, a gente precisa começar a dar uns checkmate, né, Ananda, na nossa percepção de mundo, eu Mas, acho. mas tu sabe, Cleito, que eu acho que o ser humano é um bicho tão safado que acontece o seguinte, ele só levando um tranco para ele poder acordar. Que nem, olha só, está se falando aí já há bastante tempo de um possível pulso eletromagnético do Sol, e se o Sol der um pulso eletromagnético, ele está dando uns fraquinhos, mas se ele der um fortão, vai queimar todos os aparelhos eletrônicos. Queimando todos os aparelhos eletrônicos, ninguém entra em comunicação com ninguém. O seu cartão que você usa para fazer as suas compras no supermercado não vai servir mais para nada, mesmo porque a maquininha não vai funcionar. Os caminhões vão funcionar como? Porque os veículos hoje em dia têm uma parte elétrica muito grande e vai pifar tudo. Nessas condições, o homem vai voltar a uma idade que ele vai ter que plantar para ele poder comer. Ele vai ter que cavar um poço para ele poder ter água, porque vai bombear o quê? Para ter bomba, você tem que ter eletricidade. Então, o ser humano, ele não se prepara para alguma eventualidade que pode acontecer com o próprio planeta. Ele vai comer o quê? Ele não tem
autossuficiência da subsistência básica. A gente está numa fase hoje em dia da vida que a estrutura da sociedade criou seres muito folgados do ponto de vista psicológico, do ponto de vista funcional, do ponto de vista de autossubsistência de tudo. A gente não tem condição da folga existencial que nós, como seres humanos, nos transformamos nesse nosso ciclo aqui. Então a gente precisaria reaprender do zero muita coisa. É um ódio ao conforto, né? Eu vejo que é muito usar a racionalidade não para fazer esse processo de desenvolvimento, de amadurecimento, mas sim usando a racionalidade como forma de manter as conveniências emocionais, né? Sim, E, exatamente, é isso aí. Sim. e esse é um problemaço, né? Essa é uma das intencionalidades por trás da intenção desse processo de comunidade que eu estou começando, sabe, Ananda? Do próprio reflorestamento humano, porque a tendência é o mundão dar uma chacoalhada nos próximos anos aí. Né? Não sei Sim. se vai ser de um pulso eletromagnético, mas você vê, até uma coisa assim tão simples pode gerar um impacto tão grande. Né? E nós estamos aí com uma convergência muito grande para acontecer em 2026. Você que é astrólogo deve ter aberto já esses mapas, não sei Eu se sei que tem. não sei se você Sei que topa tem. falar sobre isso aqui agora, mas No futurinho, eu acho que isso aí, como dá muito pano para manga, né? Acho que no futurinho. né? E assim, eu também não quero tocar o terror. O objetivo não é preocupar as pessoas, porque a gente não pode estar ocupado previamente e deixar de fazer o agora, né? Mas a gente precisa, eu gosto muito de um ditado do Confúcio, atribuído ao Confúcio, que diz que nós temos que desejar o melhor, se preparar para o pior e aceitar o que vier. É. Então esse é um processo ativo, né, de preparar-se para o pior. Né? Então, sem parar de desejar o melhor, porque é fácil também se preparar para o pior e entrar num ode ao pessimismo, né? Não sei É, se. eu vejo a questão assim também, mas vamos cair na real, Cleiton. As pessoas estão tão preocupadas com as coisas tão pequenas da vida dela, né? Ela vai estar mais preocupada. Vamos cair na real. A emoção da pessoa está ainda muito conectada em aspectos individuais, ela está ainda preocupada muito com os aspectos estéticos, com as suas contas, com as coisas muito, os valores. O ser humano não desenvolveu ainda uma hierarquia de valores. Sim, Não sim. desenvolveu. E esse é o processo do coletivo, né, Ananda? A gente não pode esquecer também que eu concordo com você, que quando a gente olha assim para a humanidade e fala dessa humanidade, o momento que nós estamos vivendo é uma consequência de uma soma de fatores de como nós estamos agindo no mundo coletivamente, né? Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que existem focos, sabe? Existem pessoas que estão abrindo a caixa de Pandora, sabe? Que estão fazendo esse caminho de retornar à sua essência, de estar mais conectado com o mundo manifesto, sabe? Que estão despertando para a autorresponsabilidade, sabe? Que estão se iniciando nesse processo de maturidade da psique, né? Então, esse é um processo que eu costumo dizer, até numa conversa nossa, uma vez, a gente conversando, você me falou essa frase que me reverberou muito, porque o autoconhecimento é para todo mundo, mas não é todo mundo que está aberto para o autoconhecimento. Ah, sim, exato. É isso mesmo. Então, o processo do reflorestamento humano, ele é a mesma coisa, né? Porque o reflorestamento humano é para todo mundo. Mas não é todo mundo que está disposto a se reflorestar, sabe? A olhar para as próprias sombras, a olhar para os lugares que estão desmatados, que estão áridos, sabe? A investigar que bioma eu sou. Porque às vezes eu não vou plantar floresta. Às vezes eu sou deserto, e o deserto é um bioma também. Mas você tem coragem de assumir que você é deserto pro mundo que tá querendo floresta?
né? Que nem a brincadeira que a gente fez, né? Que tá querendo madeira de lei. E aí? Sim, E se é, você é caatinga, né? sim. Você topa a bater na mesa e defender o teu lugar e falar, não, eu sou manguezal, bicho, eu sou fedidinho. Sim. Nunca fui no manguezal, Cleiton, mas deve ser assim, né? Manguezal é fedidinho, bicho. Né? Olha É, lá, que bioma eu sou? Ó, essa é a boa pergunta que que fica, bioma, viu? sei lá em que bioma tu és, eu não sei, agora manguezal não tem muito caranguejo lá, que o povo enfia a mão para pegar os caranguejos lá, é É isso, lá né? mesmo. É lá mesmo. Entendi. Eu nunca É, fui. é a desembocadura do rio no mar. A Restinga e o Manguezal são aonde tem a maior biodiversidade do planeta. É muito Não, doido. não entendo nada disso. Eu dessas coisas não entendo nada, Cleiton. Eu sei mal meninho, assim, muito do básico, tudo. Agora, o que você falou é uma coisa muito importante. Saber exatamente qual a sua natureza e assumir a sua natureza é o que vai fazer com que você se conecte dentro de um sistema de uma forma harmônica, né? Exato, exato. Você pode não saber, Ananda, dessa linguagem que foi dada, biológica, ecológica, sabe? Mas você sabe de desenvolvimento humano. Não é à toa que eu te chamei para essa prosa aqui, sabe? Porque você é uma pessoa assim que sabe os meandres dos caminhos da mente, do emocional, sabe? Esse é o processo que a gente Nisso eu precisa olhar, sei, né? Cleiton, eu sou muito macaco velho nisso. É, ó, a Euzi falou aqui, ó, precisamos de muito tempo para despertar, coisa simples ainda não está dentro do nosso despertar. É isso. Mas precisa começar, né? Você Tem que começou, começar. você começou. Começar. Então, você já está dando o seu chute inicial aí, super grande, Cleiton. Agora o negócio é o seguinte: a gente está assistindo aqui esse esquema todo. Cleiton está com essa ideia. E qual é o próximo passo? O que a gente faz? Boa, boa. Você é muito melhor que eu nessas coisas, viu, Ananda? Eu não. Ó, eu anotei aqui um passo a passo, me falar a verdade para você. Eu até esqueço de seguir aqui. Ó. A conversa fica tão boa que Cara, eu a sei ideia vai disso. para um lugar, vai para Ó, outro. eu também tenho aqui, ó, algumas vezes eu tenho esses papeizinhos aqui que eu marco, eu nem olho, rapaz, eu sou péssimo também. Mas eu tenho uma mente lógica, a minha mente é muito lógica. Tipo assim, e aí, qual é o próximo passo? A gente assistiu, tá todo mundo querendo saber aqui qual é que é o seu bioma, se tu és uma planície nevada é fogo, se você é um cume nevado, se você é o que é um manguezal, ou se você é uma areia do deserto, tá todo mundo já querendo identificar. Tudo bem, identifiquei. E próximo passo? Por que não tem agora que talvez eu esteja falando demais e Pontiagudo. falando coisa que você já pensou e já fez? Uma comunidade onde as pessoas entrem e digam assim: o meu dom é fazer isso. E para as pessoas fazerem uma coletânea, um coletivo de dons que podem começar podem se ajudar nesse processo. Primariamente à distância, no caso assim, pelos meios que a gente tem, e depois até agregar através do contato assim grupal. O que tu acha? Essa é a ideia da comunidade de reflorestamento humano, Olha sabe? só, Essa é a ótimo. ideia. A lógica funcionou. Sempre funciona, né? Sim. Eu estou começando esse processo agora, a partir do dia 5 de fevereiro, né? Vai ter o primeiro encontro de alinhamento semanal da comunidade online. Então, todo mundo que quiser saber mais sobre essa iniciativa, me manda um direct aí, comenta nessa live, que eu envio um documento que eu preparei com todo carinho, explicando como que funciona tudo isso, né? Porque o objetivo é reunir essas pessoas no ambiente virtual, sabe? Para a gente fazer um encontro toda segunda-feira de alinhamento semanal aos ciclos da natureza. Então não é aula, não é curso, é uma comunidade mentoriada. É um processo de nós nos alinharmos com os ciclos que estão acontecendo, seja eles circadiano, lunar, solar, comportamento de flora, de fauna, estação do ano, que é um negócio tão importante. A gente vai trabalhar
as inflamações nas vias respiratórias que aparece lá no inverno, agora, na interestação verão-outono. Não é lá no inverno. Se você deixar a televisão contar para você que nós chegamos no solstício de inverno, no dia seguinte você está comprando remédio para desespectorar, porque você não se preparou, né, para chegar na estação. Sabe? Vamos olhar para os ciclos que estão ao nosso redor, até mesmo os ciclos sociais, né, econômicos. Eu sou cientista político de formação, né, Ananda? Então, eu tenho muito esse olhar para a geopolítica, até porque os movimentos humanos impactam diretamente as nossas ações, né? Impactam, porque nós estamos mergulhados nesse inconsciente coletivo. Então, movimentos astronômicos, movimentos astrológicos, até porque é tanta informação disponível no mundo que se a gente for sair pesquisando sozinho, a gente fica doido, né? Sofre de ansiedade porque não sabe o que segue. Então, o que eu fiz foi compilar em um lugar só toda semana, toda segunda-feira, fazendo uma reunião de alinhamento. E na última semana do mês, fazendo um encontro de partilhas, onde essa comunidade vai trazer o que foi esse mês, como que atravessou, né? Como que está sendo olhar para esses ciclos. Eu vou estar sugerindo depurações ao longo do ano, desparasitações de acordo com as estações do ano. Eu vou estar ensinando no passo a passo, a cada encontro, uma nova prática meditativa para a gente chegar, sair do início, do grounding, da terra, do lugar de se conectar com o nosso corpo, de ter aterramento para passar pelas emoções, por esse campo água de inconsciente coletivo, para o fogo, para uma metodologia que eu desenvolvi, né, depois de 15 anos aí praticando. E além de tudo isso, vai ter um outro ambiente lá com algumas aulas gravadas, né, como um conteúdo complementar, para que cada pessoa assista no seu tempo. Então, quero entender sobre esses ciclos lunares. Então vai ter lá 5 aulas de 20 minutos sobre os ciclos lunares. O que é cada lunação, o que é mais auspicioso fazer, o que é desaconselhável. Assim como vai ter das estações do ano, do tempo, que não é linear, como a gente vive, esse calendário maluco gregoriano, né, que a gente vive, que é solar, nem lunisolar a gente está mais colocado, né? Então vai ter todo um conteúdo complementar para quem quiser se aprofundar. Não quero me aprofundar, não quero assistir nada, só quero ficar aqui nos encontros de alinhamento semanal. Tá tudo bem também, fica com a gente nos alinhamentos semanais. E tudo isso vai ser gravado. Então, se alguém não conseguir estar presente em algum desses encontros, assiste a gravação no seu tempo, né? No confortinho da sua casa. Né? Tem um monte de gente aqui que já falou eu quero, Cleiton. Já vi um monte de gente que falou eu quero, ó. Então o negócio é o seguinte, vamos supor, a pessoa quer agora essa ideia, tipo assim, é isso que eu estava querendo saber, quem eu sou e como eu me encaixo nesse sistema, como eu posso ajudar este coletivo todo. O que ela faz? Escreve eu quero onde? Aqui embaixo do vídeo? Escreve eu quero aí embaixo do vídeo, a hora que a gente salvar essa live, que aí eu consigo encontrar vocês. Não adianta vocês escreverem aqui agora, enquanto a gente está na live, porque a gente não acha. Tá? Mas essa live vai ficar salva. Sim. Então é bom que vocês fiquem atentos aí, ó. Quem está ouvindo agora não vai ficar escrevendo nada agora aqui, não. Terminou, daqui a uns minutinhos o vídeo tá no ar, você fala assim, eu quero. Aí o Cleiton vai saber e já vai mandar um grupo. Vai ser tipo o quê? Um grupo no Telegram, a princípio? Vai ser um grupo no WhatsApp, que está funcionando super bem, né, onde as pessoas trocam e partilham ali. Vai ter um grupo no Telegram fechado para eu divulgar as informações, saiu aula, tem tal conteúdo, e vai existir uma plataforma, né, um ambiente online, virtual, para quem está inscrito. Então lá é o espaço de aula mesmo, onde vão estar todos os encontros, todas as reuniões de alinhamento semanal, todo o material que vai ser disponibilizado. Né? E eu brinco que, e aí isso é interessante a gente falar aqui, até como uma mostra do que é esse processo de desenvolvimento humano que a gente faz, né, Ananda? Que é chamar o jogo, né, e falar a verdade. Né? Existem intenções que estão claras na comunidade,
E existem, que é esse porquê, claro, né? Existe um para quê mais profundo, né? Uma intencionalidade por trás da intenção, né? A intenção, ela tá clara, né? Disponibilizar um conteúdo que é útil para tempos difíceis que se avizinham, sabe? Para a gente tá mais integrado, para a gente começar a se preparar, se conectar consigo, né? Mas existe um para quê, que é esse lugar de colocar pessoas que têm uma visão, valores de mundo parecidos, sabe? Que estão olhando em direção a um mesmo processo, que tem esses valores de autorresponsabilidade, de interconexão e de abundância, que são os valores da própria comunidade. Porque ao estar junto com pessoas assim, a gente cria uma rede de impulsionamento mútuo. E as coisas acontecem de forma que a gente não tem nem alcance quando a gente está na elaboração disso, né? Em novembro a gente fez uma prévia, né? Teve 25 pessoas em novembro na comunidade e foi riquíssimo, porque aconteceram algumas coisas assim que a gente fica perplexo e fala, olha, sincronicidade operando a olhos vistos, né? Uma pessoa virou e falou, meu filho está mudando para a Inglaterra. E aí o outro virou e falou, eu tenho casa na Inglaterra, peraí que eu vou falar com você. E aí resolveu, né? O outro falou, acabei de ser demitido, fui diagnosticado com um sopro no coração, preciso fazer exame, preciso me consultar com um médico e tô sem plano de saúde e tal. Aí tinha um médico integrativo no grupo, especialista em cirurgia vascular, cardiologista. Aí virou e falou, não, eu tenho umas vagas sociais, vem aqui conversar comigo que a gente, né? E aí resolveu. Então, assim, as coisas se organizam porque quando a gente está em grupo, quando a gente forma a egrégora, né, Ananda? Você trabalha muito com grupos, você vê isso acontecer. Os recursos que estão disponíveis na egrégora são acessados por todos, né? Então, o que um traz, todo mundo acessa. Isso é muito rico, né? E não vai tardar o tempo ou os tempos onde nós vamos precisar e talvez depender deste tipo de núcleo na qual você está falando. Exato. Até porque nós estamos entrando nessa era de aquário que fala sobre pequenos grupos, né, Nanda? Não é mais um grande grupo como é esse paradigma que nós vivemos hoje de megalópolis, né, de grandes cidades, dessas conurbações. Isso vai dar muito ruim, né? A gente já está vendo e isso está se arrastando. Eu não sei mais quanto tempo dura, para falar a verdade. Então, a grande questão é o seguinte, a gente não pode esperar o colapso para fazer alguma coisa. A ação tem que preceder esse processo todo. Então, o negócio é agora. Exato. Até porque é isso, né? Se a gente esperar o colapso, a gente vai estar na reativa. A gente vai estar reagindo, se defendendo. E nesse lugar é muito mais difícil, né? Como que eu saio de um grande centro urbano se tudo congestionou? A gente precisa começar a trabalhar como na pilotagem, né? A gente não pilota na direção defensiva. A gente pilota na direção preventiva. Sim. Eu nem me coloco na situação do acidente. Sim. Esse que é o processo. Sim. Então é chamar esse jogo, né, Nanda? Esse é o convite que eu estou fazendo às pessoas. Então, se você que está nos assistindo acha que não é o seu momento, você quer ficar aí no rebanho, indo a caminho do matadouro, tá tudo bem também. O mundo tem o seu lugar, a comunidade não é para você. Mas se você já está olhando para esse momento de transição aí que nós estamos vivendo, né, de prévia, de prenúncios acontecendo, e já entendeu que o trabalho é interno e que a transformação começa em você, aí o lugar é para você, sabe? Até porque quando a gente está conectado, né, Ananda, com esse lugar da natureza mesmo, dos ciclos, né, não existe, falo por mim e pelas pessoas que eu vejo, não existe mais pertencimento do que nesse lugar. A nossa necessidade de pertencimento, ela é totalmente atendida quando a gente se conecta com a natureza e com forças superiores a nós. Sim, aí não tem dúvida, é uma outra linguagem,
é nadar em ressonância com um grande rio da vida, do qual eu acho que é o grande propósito de todos, né? Sim, sim. Uau. Então o negócio é o seguinte, terminou o vídeo, a gente escreve eu quero, é isso? É isso. Combinado. Ananda, querido, que delícia bater esse papo com você aqui. Estou esperando sua visita aqui em casa, na zona rural, para conhecer meu mato. Isso. Ótimo, eu apareço aí. Eu preciso tirar um tempinho dos meus excessos de atividades e apareço aí. Mas com relação à comunidade, eu já vou escrever eu quero daqui a pouquinho aqui. Muito bom, muito bom. E vocês que estão em casa também, ó, não perde a oportunidade, gente. Tá? Vem comigo. Na próxima segunda-feira, dia 5, temos uma prévia. O primeiro encontro da comunidade vai ser aberto. Então, antes mesmo de se inscrever, você pode participar e ver, sentir na pele. Sabe? Não acredita no que eu tô falando, não acredita no que a Ananda tá falando. Experimenta, sabe? Com a experiência direta, vivencia. Sente como é que ressoa aí dentro de você. Sabe? Me manda mensagem que eu vou já mandar todas as informações para vocês. Ananda, querido, satisfação enorme. Olha, saúdo a sua presença. Em seu nome, honro sua ancestralidade que permitiu você estar aqui compartilhando com o bem mais precioso que você tem, que é a sua presença, seu tempo de vida, sua disponibilidade. Muito obrigado, meu querido. Obrigado mesmo. Grato a você, meu irmão. Grato a você. Estamos aí. Um beijão para todo mundo que passou por aqui também. Curtam, compartilhem essa live e escrevam eu quero aí no final do Escrevam eu vídeo. quero, isso mesmo, escrevam eu quero. Um beijão. Obrigado, irmão. Tchau, tchau para você. Tchau. Tchau, tchau para todos.